Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez fazendo o que nós mais gostamos no nosso querido e amado lar. Que é estar próximo a vocês, que é estar junto com vocês. Bem, não podemos nos abraçar, né? Mas só em saber que vocês estão aí, do outro lado da telinha, já me dá uma satisfação muito grande, né? Já me enriquece o coração. Só em saber que vocês estão aí. Para a noite de hoje eu preparei um estudo que chama-se Energia Mental. E vamos discorrer um pouquinho sobre o que vem a ser essa energia mental, como que nós produzimos essa energia, como que fazemos para controlar essa energia, como podemos mudar essa energia mental, enfim. Vamos discorrer o tempo todo, esse tempo que ficarmos juntos aí, nós vamos falar sobre essa energia. Mas antes eu queria ler uma páginazinha no livrinho pequeno, Momentos de Reflexão, de Chico Xavier por Emmanuel, para a gente dar início, fazermos a nossa ambiência. Orientação. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Então, meus queridos, que a paz do Mestre Jesus possa, nesse momento, parar sobre nossos corações, acalmando-nos, para que possamos perceber que nos movemos e nos comovemos dentro do carinho e do amor do nosso Criador e Pai. Muito bem, vocês estão aí sentados em silêncio, observando, aguardando, pensando: o que será que esse cara vai falar, né? Será que vão gostar? Será que vai ser útil, né? E não param de pensar, permanece num diálogo íntimo, sem fim, constante. Mas assim como vocês, eu também fico lá de cá pensando que estamos vivendo numa sociedade que se encontra em transição bastante profunda, muito profunda. Basta que observemos por alguns instantes e veremos avalanche de modificações estruturais, comportamentais, vibratórias, emocionais, etc, 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 que estamos submetidos. Todos nós estamos sendo convidados a adquirir maior consciência sobre nós mesmos e sobre a nossa vida. Todos, sem exceção. Não há mais tempo a perder nesses dias de renovação planetária, em que a Terra está passando pela grande transição. Nós não temos mais tempo nem para nós mesmos. Somos traidores da nossa qualidade de vida. Somos máquina de trabalhar e de realizar tarefas. Nós continuamos presos ao imediatismo. Há uma tendência a uma vida completamente subconsciente, na qual se busca ser felizes, né, pelo cultivo do hedonismo, e que o prazer a qualquer custo tem primazia. Agora, o resultado disso tudo não poderia ser outro senão as doenças mentais e físicas aumentando cada vez mais, apesar de todo o avanço tecnológico da medicina. Por mais que a medicina avance, se desenvolva, mais produzimos doenças físicas e mentais. Mais e mais e mais. É fundamental que busquemos consciência de como mobilizar a energia mental proveniente dos nossos pensamentos e sentimentos a nosso favor e não contra nós, como comumente fazemos.
frequentemente agimos dessa forma. Usamos essa energia contra nós e não a nosso favor. Nós precisamos, meus irmãos, parar com o gasto de energia emocional inútil. Gasto de energia emocional inútil. Mas o que vem a ser essa energia mental? Como produzimos? Como controlamos? Muito bem, a energia mental é gerada através de 3 componentes, tá? É o pensamento, os sentimentos e a vontade. Esses 3. Nesse estudo nós vamos ficar apenas com o primeiro, que é o pensamento. Porque senão não haveria tempo de discorrer sobre os outros. Numa outra oportunidade faríamos isso, ok? Nós somos espíritos, ok? E como espírito, nós pensamos, nós sentimos, nós agimos. Porém, só que se manifesta de forma unificada, pensando, sentindo, agindo. É impossível separar, né? É impossível pensar sem sentir e sem querer agir. Não é verdade? Nós pensamos, nós sentimos e queremos realizar uma ação. É assim que funciona. Somente no campo didático é possível fazer a separação. Pensar, sentir e agir. E o pensamento é a base da energia mental. E é aí que tudo começa. Ela é exatamente o resultado daquilo que pensamos a respeito do mundo, da vida e de nós mesmos. Quando pensamos, evocamos sentimentos que geram uma ação por meio da vontade. Há pessoas que dizem que agiu sem pensar. Isso é possível? Não, meus amigos. Na verdade, não. Não existe nada que façamos sem pensar. Nada. Nada que façamos que seja sem pensar. O que acontece é que não tomamos consciência do pensamento. O pensamento é tão automatizado que não nos damos conta dele. Essa é a realidade como a maioria das pessoas vive, a subconsciência. Sabemos que todo pensamento emite uma frequência para o universo e essa frequência volta para a origem. Pensamentos são ondas. Quando emitimos essas ondas, elas vão para o universo, elas vão se interligar às outras ondas semelhantes à nossa, uma afinidade à nossa, e vai voltar para nós. Agora, em que condições? Depende do pensamento que você jogou, né? É por isso a importância de cuidar da qualidade dos nossos pensamentos. Nós temos a urgência de fazer isso. Eu separei aqui 7 exemplos, nós vamos discorrer sobre eles, de coisas que afetam a nossa frequência vibratória, tá? Que é o pensamento, as companhias, a música, as coisas que vemos, o ambiente, a palavra e a gratidão. Essas coisas, 7 coisas afetam diretamente a nossa frequência vibratória. Vamos começar pelo pensamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração, no item 6, está dito o seguinte: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto, aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal, foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Meus irmãos, o que existe, o que vemos, percebemos, sentimos
E até o que não vemos nem percebemos existiu primeiro no pensamento. Não tem como. Primeiro no pensamento. É essencial termos noção do que pensamos. É essencial a noção de que o pensamento é atributo do espírito e não produto do cérebro físico. O cérebro é a sede física onde a mente do espírito atua, comandando o veículo orgânico, possibilitando a si mesmo a vida aqui no plano terreno. Sueli Caldas Schubert, no livro Os Poderes da Mente, ela vem nos dar a seguinte informação. Ao pensarmos, emitimos vibrações que traduzem nossos desejos, tendências e impulsos. Vibrações estas que entram em sintonia com aqueles que pensam como nós. Estamos, pois, submersos num gigantesco oceano de pensamentos e vibrações. Veja bem o que ela diz, tá? Vibrações que traduzem nossos desejos, tendências e impulsos. Tá? Vibrações essas que entram em sintonia com aqueles que pensam como nós. É aqui a grande causa de muita obsessão. É aqui um dos grandes males nossos. Tá? Nós pensamos 24 horas. Estamos pensando. Mas se observarmos, nós temos um pensamento central. Nós temos a fixação num determinado pensamento. Você pensa, você se dá conta que está pensando naquilo. Pensa, e se dá conta que está pensando naquilo. É esse pensamento central que os obsessores utilizam ou para fortalecê-lo ou para derrubá-lo. Se for do interesse deles, eles vão lá, fortalecem e vão se subjugando através dele, fortalecendo cada vez mais. Dependendo da qualidade do teu pensamento, o estrago pode ser muito grande. Para ter uma noção do que tudo isso representa, vamos imaginar o que significam 6 bilhões de pessoas encarnadas pensando ao mesmo tempo. Sem falar nos desencarnados, que também integram a população do orbe terreno e que são em número bem maiores. Imagina o oceano de pensamentos a qual estamos mergulhados. Não é? E esse conjunto formidável de pensamentos e vibrações que constitui a psicosfera do nosso planeta. É através dele que formamos essa psicosfera. Se eu estou fixado na derrota, eu só posso atrair energia de derrota. Se eu estou fixado no ódio, eu só atraio energia de ódio. Se vibra o amor, eu vou atrair energia de amor. Jesus afirmava que primeiro o interior deveria ser transformado. Mas o que vem a ser isso? O mundo dos pensamentos e das emoções. Primeiramente, você tem que transformar esse mundo de pensamentos e das emoções. Porque, caso contrário, a mudança exterior não teria nenhuma estabilidade. Não passaria de mera maquiagem social. Primeiro, o interior. O que acontece é que os pensamentos nunca cessam. Eles acontecem um após o outro na verdadeira avalanche. Ainda mais quando são pensamentos negativos. Aí que eles vêm mesmo com uma frequência muito grande. Pensando e agindo com desequilíbrio, nos tornamos agentes poluidores da psicosfera onde vivemos e nos movimentamos, cujo resultado é poluição mental,
que conforme diz, os benfeitores espirituais já alertaram para isso, está chegando a níveis alarmantes, está chegando a um nível insuportável, de tanto pensamento desequilibrado, de tanta atitude desequilibradas. Quando tanta gente pensa unicamente na satisfação dos seus instintos mais primitivos, né? Quando tantos querem ser livres, escravizando outros seres humanos, quando muitos trabalham pela legalização do aborto, da eutanásia, da pena de morte, quando os promotores da violência espalham por toda parte, agindo com crueldade, sem um mínimo respeito pela vida humana, quando os vícios de toda sorte são propagados como modo e opção de vida, quando incalculável número de pessoas dedicam grande parte do seu dia para conversações negativas, degradantes, não é difícil entender porque Emmanuel afirma que no mundo ainda perseveram os grandes monstros do pensamento. Devido a isso, quase sempre não temos muita consciência dos pensamentos, apenas dos sentimentos e das ações comportamentais. Não é verdade? Nós só percebemos o que estamos pensando depois que agimos, depois que veio o sentimento, nós tivemos ação. Aí a gente para pensar, caramba, eu estava pensando isso. Era isso mesmo? Olha a monstruosidade que a gente cria. Eu trouxe aqui um texto de Vinícius, que é do livro Na Pegada do Mestre. É um texto curto, eu vou ler para vocês aqui rapidamente, que ilustra bem o que nós acabamos de dizer. Renovemos nossa mente. O homem bom tira as coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração. Do Evangelho, tá? Coração, no caso vertente, não é o órgão que exerce as funções de uma bomba, impelindo sangue na irradiação geral do corpo. Trata-se da natureza dos pensamentos e dos sentimentos que nosso espírito irradia, isto é, do estado de nossa mente, das visões, das imagens que cria e desenvolve, do modo e da maneira com que ela discerne e ajuíza de tudo o que vemos, de tudo o que cai sob o domínio da nossa percepção. Da boa ou má função da mente depende a boa ou má direção que tomamos no caminho da vida, o bom ou mau juízo que emitimos a propósito de todas as coisas, os bons ou maus atos que praticamos. Os nossos destinos estão na dependência direta da nossa mente. Serão fatalmente o que ela determinar que sejam. O primeiro passo, portanto, a dar na obra de nossa salvação, deve constar do estudo meticuloso da nossa mente. Que espécie de pensamentos engendramos? Que gênero de visões e de imagens nossa mente se compraz em acalentar? Como costumamos julgar os atos dos nossos semelhantes? Que juízo fazemos de Deus e de sua justiça, do amor e do dever? Que é de preferência nos afeta mais profundamente? Em suma, qual o nosso ideal? Tal é, em resumo, o problema da vida. Nada conseguiremos no sentido de nossa melhoria e de nosso progresso, sob qualquer aspecto, enquanto não prestarmos acurada atenção às condições de nossa mente. Não haverá reforma possível em nosso caráter sem que previamente se tenha verificado uma mudança em nossa mente. O grande Paulo, profundo conhecedor da psicologia da evolução espiritual, assim escreveu aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois em tal importa o culto racional. E não nos conformeis
com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A doutrina de Paulo é, portanto, a reprodução da de Jesus. Paulo empregou a palavra mente e Jesus usou o termo coração. A fonte de todo bem é, por sua vez, a fonte de todo mal. É do coração ou da mente que procedem os pensamentos pecaminosos, o orgulho, o ódio, a inveja, o ciúme, as contendas, o dolo, a corrupção, a avareza. Da mesma sorte, é do coração e da mente que aflora os ideais puros e elevados, a palavra convincente e sincera, a virtude, enfim, sob os vários aspectos em que ela se desdobra. A obra de nossa redenção depende, em síntese, da reforma de nossos corações, ou da palavra de Paulo, da renovação de nossa mente. Devemos, pois, cultivá-la, extirpando dela todas as formas de egoísmo, para dar lugar à frutificação das múltiplas modalidades do amor. Tudo mais que se pretenda fazer fora desse trabalho de autoeducação da mente não passa de um erro religioso e de superstição. Esse é o alerta que Vinícius nos traz. Texto bastante muito interessante. Então, meus queridos, precisamos ser gestor da mente. Precisamos saber gerenciar os pensamentos, proteger a emoção, liberar a criatividade e se tornar protagonista da própria história. Para Jesus, a mudança exterior era uma consequência da transformação interior. Tá? E ele sempre vem nos alertando, nos alertou, e estudamos, já ouvimos várias vezes de todo mundo. Orai e vigiai. E eu pergunto, estamos fazendo? Não? Vamos agora para o nosso segundo item. As companhias. As pessoas ao nosso redor influenciam diretamente a nossa frequência vibracional. Se nós nos cercar de pessoas felizes, positivas e determinadas, nós também estaremos nessa vibração. Agora, se nos cercarmos de pessoas reclamantes, pessimistas, xingamentos, toma cuidado, viu? Elas podem estar diminuindo a nossa frequência. Tenha cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. Tenha cuidado. Não estou dizendo para que você se afastar delas. Tenha cuidado. E esse cuidado vem para você não permitir a influenciação. Você não permitir que seus pensamentos se comprazem com os pensamentos dela. Vigie seu pensamento. Tá? É humana a tendência, né, de imitar os hábitos daqueles com quem interagimos. Perfeitamente normal. Nós adotamos inadvertidamente seus interesses, suas opiniões, seus valores e sua maneira de interpretar os acontecimentos. Tá? Em nossa vida diária, da infância até a fase adulta e depois da velhice, experimentamos as mais variadas mudanças no nosso modo de pensar e agir, não é verdade? Nós vamos mudando ao longo dos anos, não é? No período infantil e na adolescência, é comum o ser humano ser suscetível às influenciações do meio e do grupo em que ele está inserido, sendo, portanto, facilmente contagiado pelas opiniões alheias, pelo modismo que a mídia fartamente divulga, seja na moda, na música, nos hábitos, nos vícios. E muitos, depois de adultos, prosseguem vivendo da mesma maneira, deixando-se levar pela onda do momento, sem se darem conta de que não tem opinião própria, nem mesmo sabe quais as suas reais preferências. Tá? É necessário tomarmos contato com o pensamento,
sabermos o que nós pensamos. Tomarmos consciência disso tudo faz parte do nosso dever de humanidade. Porque na condição de seres humanos, nós temos o dever de cada vez mais nos humanizar. E a humanização se dá pela consciência plena do pensamento que leva à evocação dos sentimentos nobres. Mais uma vez, Sueli Caldas Schubert, no livro Os Poderes da Mente, nos diz o seguinte: em nível mental, o contágio é uma realidade. Os seres humanos são altamente sugestionáveis. Somos o que pensamos e somos a soma de tudo o que pensam como pensamos. Uma grande realidade, meus queridos, é que só a própria pessoa pode se reciclar. Ninguém muda ninguém. Nós temos o poder de piorar os outros, tá? Não de mudá-los. Na parábola, pelo fruto os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se ao fogo. Eu lendo o livro Ética de Jesus, a Ética de Jesus, que é de um grupo de estudos de ética, sei que é um grupo mineiro, não me lembro perfeitamente de onde. Eu achei muito interessante essa parábola, né, a interpretação que eles deram a essa parábola. Tem duas interpretações que eles deram. Uma delas é a seguinte: uma das formas de entender a árvore é comparando-as aos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Quando eles geram o bem, eles são comparados à boa árvore, ou caso contrário, a más árvores. Outra forma de entender é que somos o bom ou o mau fruto, conforme nosso grau de evolução, isto é, pelo caráter que adquirimos ao longo das várias vidas. Assim, a árvore que tem que ser lançada ao fogo é o egoísmo, é o orgulho, são as más paixões que existem no nosso interior. E as boas árvores são as virtudes conquistadas. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos traz o seguinte: a radiação mental de cada indivíduo humano expressa a conquista evolutiva, o estado de amadurecimento ou de primitivismo espiritual em que se encontra. Então, meus irmãos, mais uma vez, muito cuidado com o que pensamos, com o que convivemos. A música, capaz de aumentar a autoestima, né? A música também tem influência direta no comportamento dos indivíduos de uma sociedade. E muito grande, por sinal, tá? Ela pode fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis com a maneira com que se vestem, cuidam da aparência, a maneira como falam e também com a forma que se expõem e lidam com os sentimentos. Tá? Ela tem esse poder, deixar as pessoas mais confortáveis. Ao refletirmos um pouquinho sobre a capacidade que a música tem de influenciar o nosso comportamento, fica claro o quanto esta forma de expressão é poderosa e capaz de moldar traços de personalidade de diferentes indivíduos de nossa sociedade. A música é muito poderosa. Se nós apenas ouvirmos música que fala sobre morte, traição, tristeza, abandono, etc, etc, tudo isso vai interferir no que vibramos, tudo. Precisamos prestar atenção nas letras das músicas que ouvimos.
ela pode estar diminuindo a nossa frequência. Normalmente nós nos importamos com a melodia, gostando da melodia, que a melodia é gostosa, maravilhosa, não damos nem conta do que está sendo falado na música. Olha que perigo! Quando estamos com os sentimentos inferiores, torna-se necessário que a razão conduza sempre os sentimentos, para que não se transforme em desarmonia, principalmente se houver o desejo egoísta e doentio. Tá? Vamos tomar algum cuidado, muita atenção às letras das músicas que estamos ouvindo. Tem muita música circulando por aí. Muito cuidado, gente. Muito, muito, muito. As coisas que vemos. Quando nós assistimos um programa que aborda o infortúnio, morte, a traição, e etc., etc., nosso cérebro aceita isso como uma realidade e libera toda uma química no nosso corpo, fazendo com que a nossa frequência vibracional seja afetada. As pessoas ligam uma televisão de manhã cedo, que aquele monte de programa policial, que assaltou, que matou, que fez, que invadiu, que estuprou, que é isso, que é aquilo. É pesado, é pesado. Então, meus queridos, abram os olhos. Abram os olhos. Vejam as coisas como elas são. Preserve-se, assim, da dor causada pelos falsos apegos e os estragos evitáveis. Abram os olhos. O que realmente nos assusta e desanima não são os acontecimentos externos, mas a maneira como pensamos a respeito deles. Não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos seu significado. Precisamos parar de se atemorizar com noções irrefletidas, reações impulsivas e com nossas interpretações sobre como as coisas são. As pessoas e as coisas não são como desejamos que sejam, nem que parecem ser, são aquilo que são. Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossas vidas, não. Mas sempre poderemos escolher a maneira como reagimos a elas. O mundo existe como você o percebe. Tá? Não é o que você vê, é como você vê. Não é o que você escuta, é como você escuta. Não é o que você sente, mas como você sente. A energia dos sentimentos é muito mais forte que a energia dos pensamentos. Tá? Por isso os percebemos com mais intensidade. Eles são tão intensos, mas tão intensos, que os sentimentos que os sentimos sob a forma de sensações viscerais no próprio corpo físico a partir de alterações que acontecem no chakra do corpo fluídico do espírito. Os sentimentos são impressionantes de forte. Ok? Por isso a importância de controlarmos o pensamento. Termos consciência do que estamos pensando. Mantendo com frequência ideias inspiradas em maus desejos, acumulamos a energia emitida por elas, tá? O que pode ocasionar desordens físicas e até doenças. Isso nos diz Leon Denis. O ambiente. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos faz o seguinte alerta. Ao identificar o pensamento como energia que emite vibrações, se exterioriza e sintoniza com outros do mesmo teor, entendemos o quanto somos capazes de influenciar os nossos semelhantes e os ambientes. Não é? Seja em casa, no trabalho, onde quer que seja, tá?
Se passamos muito tempo em um ambiente bagunçado e desorganizado, isso afeta a nossa frequência vibracional. É impossível não afetar. Vemos isso com muita frequência e de forma clara ocorrendo entre pessoas que vivem em ambientes reduzidos para a movimentação. Não é verdade? Nós vimos quando fomos obrigados a nos trancar dentro de casa por causa do vírus, né? Nós vimos que de repente você estava dentro de um lar em que mal cabia 2 pessoas e na verdade tinham quase 10 pessoas dentro daquele lar. Só que essas pessoas só se relacionavam por alguns instantes ao longo do dia, né? E infelizmente esse choque houve e trouxeram alguns problemas, né? De volta, através de Joana de Ângelo, no livro O Homem Integral, vem dizendo o seguinte: o respeito pela criatura e a propriedade desaparece, aumentando progressivamente a violência e o crime, que se dão as mãos em explosões de sandices inimagináveis. Nos relacionamentos das pessoas imaturas, os espaços são de imediato tomados e preenchidos, tornando a convivência asfixiante, insuportável. Logo passam as explosões do desejo e dos artifícios da novidade. Surgem nesse período as discussões por motivos fúteis que escamoteiam as causas reais, nascendo as mágoas, o rancor, que supera os indivíduos e às vezes os arruinam. Nós precisamos, meus irmãos, melhorar o que está ao nosso redor. Precisamos organizar e limpar o nosso ambiente. Precisamos mostrar ao universo que estamos aptos para receber muito mais. Precisamos cuidar do que já temos. É de suma importância essa limpeza, essa organização dentro dos nossos lares. É de fundamental importância a gente fazer essa energia acumulada girar. Pensem nisso. A palavra. Pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, 33 a 37. Como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Pois é, meu irmão, é um grande ditado popular. Abrindo os olhos se aprende mais do que abrindo a boca. Grande ditado popular. Se costumamos reclamar de falar mal das coisas ou pessoas, estamos afetando nossa frequência. Para manter nossa frequência alta, precisamos eliminar o hábito de reclamar e falar mal dos outros, evitando fazer dramas, de se vitimar. Precisamos assumir a responsabilidade pelas escolhas de nossa vida, coisa que é tão raro que seja feita. Assumir essa responsabilidade. Nós temos o livre-arbítrio, mas não queremos assumir nossos erros. Precisamos mudar tudo isso, meus irmãos. Os pensamentos são decodificados sob a forma de palavras que são verbalizadas. Ou então eles acontecem em nossa mente, em um diálogo interno, que temos quase que todo o tempo conosco, uma falação sem fim interna. Uma falação sem fim. E fica, e fica, e fica. A maioria dos pensamentos não é verbalizada, tá? Pois fica restrita ao diálogo interno, uma verdadeira falação mental. Por isso a dificuldade de nos tornarmos conscientes deles. A gente não se torna consciente.
E como a maioria das pessoas não tem o hábito de se autoanalisar, acaba não percebendo aquilo que pensa. Não fazemos. Pesquisas indicam que esse ritmo frenético em que vivemos nos torna mais individualistas e insatisfeitos. Nós estamos na era da indústria do lazer, mas nunca tivemos uma geração tão triste. Estamos na era dos mendigos emocionais. Temos estatística para tudo. Para tudo. Mas nenhuma estatística diz que há bilhões de mendigos emocionais. Alguns morando em belos apartamentos e em casas confortáveis. Tá? A principal característica dos mendigos emocionais é fazer pouco do muito. Né? Bastante peculiar essa característica. A humanidade se tornou uma fábrica de loucuras e nós estamos sendo seus construtores, meus irmãos. Eis a falência emocional. A gratidão. A gratidão afeta positivamente nossa frequência vibracional. Esse é um hábito que nós devemos incorporar em nossas vidas agora. Precisamos começar a agradecer por tudo, pelas coisas boas e pelas que não consideramos não boas. Precisamos agradecer por todas as experiências que vivemos, boas ou más. A gratidão abre as portas para que as coisas boas fluam positivamente na nossa vida. Leon Denis, no livro Grande Enigma, ele nos diz: em resumo, o mal é apenas o menos evoluindo para o mais, o inferior para o superior, a alma para Deus. E mais à frente ele diz: a condição atual de qualquer alma é o resultado justo de suas existências passadas. Assim também nossa existência presente cria dia após dia, através dos nossos atos livres, a sorte a que nos subteremos no futuro. Vou repetir. A condição atual de cada alma é o resultado justo de suas existências passadas. Assim também nossa existência presente cria dia após dia, através de nossos atos livres, a sorte a que nós nos subteremos no futuro. Nós estamos hoje pavimentando o nosso dia de amanhã. Pensemos nisso, meus irmãos. Estamos hoje construindo nossa amanhã. Que amanhã queremos para nós mesmos. Podemos mudar tudo isso. Agora, como? Tem umas ferramentazinhas muito boas para a gente usar. Precisamos ser mais lentos para reagir, mais rápido para pensar. Precisamos sermos empáticos e nos importar mais com a dor dos outros. Precisamos ter consciência de que por trás de alguém que te fere há uma pessoa ferida. Precisamos pensar como humanidade e não apenas como grupo social. E todas essas ferramentas estão relacionadas com a gestão da própria mente. Da mesma forma que avaliamos os frutos materiais pelo paladar, pelo cheiro, também devemos avaliar os frutos morais de todas as ações. Assim como os bons frutos são saborosos, cheirosos, nutritivos para o nosso corpo, os frutos morais também o são para o nosso espírito. Cada um pode refletir sobre cada ato de sua vida, do seu dia a dia, e verificar se isso lhe trouxe paz ou tormento espiritual. Se qualquer ato moral
quando relembrado, lhe trouxer uma alegria íntima, aquela alegria de dever cumprido, pode ter certeza que é um bom fruto e está de acordo com as leis. Mas, ao analisar qualquer atitude, pensamento ou fala e uma pequena dor de remorso, de arrependimento, de ressentimento, né? De eu deveria ter feito diferente, de cutucar a consciência, pode ter certeza que nesse momento estamos diante de um mau fruto e que deve ser lançado fora para que a gente não colha ele novamente. Precisamos corrigir isso de forma imediata. Procedemos assim e vamos avaliando os frutos bons e ruins de cada dia. Vamos conhecendo a árvore que somos. Vamos cortando os galhos ruins e dando mais energia aos galhos bons, para que, crescendo em direção ao Criador, possamos dizer ao Mestre Jesus um dia: aqui estou eu, seu servo, seu discípulo. Vamos aprender a fiscalizar nossos pensamentos, meus irmãos, a discipliná-los, a imprimir uma direção determinada, um fim nobre e digno. Para encerrar, fica para reflexão. A energia do pensamento pode conduzir a níveis elevados de consciência ou de desespero, dependendo dos conteúdos psíquicos a que se reveste. A escolha é nossa. Muito obrigado pela atenção de todos.